E aí, dito isso, se a gente falar top 5, o Paquetá é top 5 do Brasil. Se a gente for montar esse top 5, cara, eu consigo botar além do Paquetá mais 3 jogadores do Flamengo aí. Eu consigo botar o Arrascaeta, o Pedro e o Jorginho. Para mim, os três estão no top 5, entendeu? Do Brasil. E aí ainda entraria o Paquetá. Quem é o outro cara, não sei, aí vocês podem discutir, mas para mim esses quatro estão no meio. Mas a gente pode montar um time, pô, com esses caras. O que vocês imaginam aí, tipo, o que o Felipe Luiz vai fazer? Obviamente, para mim, Paquetá chega e joga, tá? Não sendo na posição do Arrascaeta, que é ídolo e tá jogando muita bola, ele chega e joga. Giovanni, o que você acha aí? Fala de um nome assim como Paquetá, não tem como a gente não pensar, né? Como é que seria isso em campo, esse desenho em campo. A gente até comentou sobre isso assim no nosso grupo, entre amigos, colegas hoje. E aí vai sair, o torcedor flamenguista adora isso, adora imaginar, adora, faz muito parte da gente do torcedor flamenguista isso. Eu estava até conversando com os meninos assim, para mim assim, essa contratação assim sendo fechada, deixa eu só abrir aqui para compartilhar com vocês, né? Que a gente fez aqui achei. A gente estava fazendo assim um exercício de imaginação, né? A princípio, eu acredito que o que seja mais simples aí de se fazer, e no primeiro momento o que possa ser feito vai ser isso, né? Que eu acho que ele entraria ali na vaga de Carrascal. A gente já até falou, velho, qualquer um sai para tentar entrar. Mas pensando no estilo de jogo de Felipe Luiz, pelo menos no plano A de Felipe Luiz, numa equipe assim competitiva forte, eu acho que Paquetá entraria nesse sentido ali, fazendo essa função que era que Carrascal, né, inicialmente fazia, né, tem feito, né, na equipe por esse lado, que era um pouco do que Gerson fazia nesse Flamengo aí, nessa geração nova do Flamengo. Everton Ribeiro já fez também, caindo aí por esse lado, essa ponta direita, esse ponta armador, né? Que é uma função aí que o Flamengo tem dado muito certo no Flamengo nos últimos anos. Deu sorte aí nessa reta final de temporada novamente, né? Com a entrada de Carrascal. Carrascal veio para ser o reserva de Arrascaeta, mas assim, é um cara que fura muita fila, né? O campo, é a coisa do campo falar, né? E aí, E, cara, tem a Carrascal. questão. Eu acho que também tem a questão, cara. A gente precisa conhecer a história do nosso clube. Assim, eu não vou nem pegar a história recente, eu vou pegar a história antiga mesmo, lá de 81. O Flamengo tinha esse trio da frente aí, que hoje é Lino, Arrascaeta e Paquetá, e a gente está colocando como Paquetá. Na época do Flamengo de Zico, era Zico, Tita e Lico. Os três eram meias. Nenhum dos três era ponta, sabe? Se você pega o histórico da carreira, tanto que tem uma briga o Tita sai do Flamengo por isso, né? Ele queria jogar na posição do Zico, e ele depois sai, vai pro Grêmio, depois vai pro México, justamente por isso, que ele queria ser meia central. E o nosso melhor time de 81 eram 3 meias. Se a gente pega, por exemplo, o time de 19, era Everton Ribeiro e Arrascaeta, os dois ali Exatamente. criadores. O time de 22, Arrascaeta e Everton Ribeiro também, mesmo pique ali. E agora a gente tem um time de 25 que funcionou melhor com 2 meias, com Arrascaeta e o Carrascal. E a época com o Gerson também. Então, assim, essa montagem de time com o Paquetá ali, tirando um dos pontas e usando só o Lino como homem de velocidade e o Pedro mais à frente, é uma formação que já deu muito certo no Flamengo, entendeu? Então pode dar certo também. Sim, com certeza. E assim, e para dar certo, né, você tem que ter um jogador que tenha essas características que o Paquetá tem. Felipe Luiz gosta muito desse jogo, dessa pressão alta, dessa marcação-pressão. Então, assim, é muito fácil de imaginar que Paquetá faria isso muito bem, tranquilamente aí. Paquetá de um lado, o Lino do outro, que assim, nos grandes embates, né, a gente viu que até para compensar essa questão de intensidade, ali do lado de Alexandre, que é um cara que é um pouco mais veterano, Felipe Luiz tem preferido por Lino, né? Lino tem muito desse um contra um. Eu ainda tenho expectativa muito alta no desenvolvimento de Lino, principalmente para essa temporada. Ele com a pré-temporada agora, se preparando bem. Acho que é um jogador que vai render muito. E assim, pronto, Joab falou aí da questão dos meios, velho. Esse meio de campo aí é putaria, como o torcedor gosta de falar, porque
Você pulgar, velho, aliás, começa de trás, porque Ortiz já é quase um 10 que joga na zaga. Ortiz arma jogo. Léo Pereira tem um pouco, não arma como Ortiz, mas ele tem passos longos muito bons. Jorginho arma jogo, Pulgado do meio para frente todo mundo arma jogo, menos Pedro, que é o cara mais fixo e ainda assim, às vezes dá um espaço. E ele, do jeito dele, arma também. Não, assim, a gente para de ver, de discutir se o meio-campo do Flamengo é um dos melhores do Brasil. E a gente começa a discutir se não é um dos melhores do mundo. Tá? O meio de campo do Flamengo começa a entrar nesse patamar dos melhores meio de campo do mundo. E assim, não é demagogia, por exemplo. Você pega um De Arrascaeta, que foi o melhor jogador da América do Sul, é um jogador que tem nível, o nível técnico ele tem para jogar entre os grandes da Europa. Talvez ele não tenha nível de intensidade, mas o técnico ele tem. Você tem Jorginho, que foi um dos melhores jogadores do mundo. Pulgar, que apesar de tudo, jogou bem na Europa durante um tempo, depois voltou, tá muito bem. E o Paquetá, velho. Então, assim, como você falou, do Lino também, cara, de verdade, se o Lino voltar a performar o que ele performou quando chegou aqui, é papo de Neymar 2011, cara. Ele jogou absurdo. Eu queria ouvir um pouquinho do Fábio, não sei se ele chegou a preparar alguma escalação, ou se ele quer falar um pouquinho sobre a escalação. Opa, então, eu cheguei sim, eu fiz uma escalação aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Compartilhe aí. Pega aí, eu fiz o time A, o time B. Vamos ver primeiro o time A, depois a gente vai pro time B, porque depois a gente passa no time B. O coletivo do Flamengo vai ser... Depois eu vou mostrar meu time também. Se vocês estão conseguindo ver. Na tela aí. Tá na tela. Olha aí, ó. Então, rapaz, aí ele entrou de meio, aí gosta de meio. Pois é, rapaz. Basicamente aí a minha mudança muito vai pro Carrascal. Por mais que eu acredite ainda que o Lino vai performar, mas eu acho que o Carrascal de um lado pro drible, o Paquetá do outro. O Flamengo tem muito a ganhar, sabe? E eu gosto mais do Carrascal do lado esquerdo do que do lado direito. As atuações que eu vi. Ele performa melhor do lado esquerdo também, acho. E aí eu acho que a briga é boa ali. No lado direito vamos ter Luiz Araújo ainda para entrar. E Plata, que o Felipe Luiz, como gosta muito, vai ter muita oportunidade. Você tem um meio campo ainda. Vai jogar todo mundo. Você tem um meio campo aí com Saúl e De La Cruz para entrar também. Assim, o Flamengo tá montando um time realmente muito interessante. A lateral esquerda, eu não gostei muito do Vinha sair, mas eu entendi o movimento, né? Precisava de espaço, liberar espaço de um estrangeiro, e também ele também tá precisando se recuperar. Futebol, talvez seja uma boa. Mas Arthur Lucas deu conta do recado. A gente não falou sobre isso no outro vídeo, mas assim, essa saída do Vinha porque para torcedor é muito fácil falar assim, tem que jogar o Vinha e tal. Cara, fisicamente dava para ver em campo que o Vinha não estava bem. Quando ele entrou, dava para ver que ele não estava no mesmo nível dos outros. E até para condicionar ele fisicamente era complicado, porque você, em treino, normalmente joga um time contra o outro, sabe? Então, é um cara de cada posição. Quando você tem 3 caras de uma posição, sempre vai sobrar um. Um cara sempre vai ficar sem treinar o suficiente, entendeu? Era muito complicado também você colocar esse cara para se condicionar num cenário desse. Aí o Felipe escolheu. Querendo ou não, porque a exigência do Flamengo é muito alta. Às vezes a gente perde um pouco dessa conexão, às vezes avalia o nome, mas assim, velho, o cara que entrar aí, ele vai ter que entregar, não tem jeito. É só ver o João Vitor, o moleque da base, muito promissor, mas assim, não conseguiu performar em 2, 3 jogos, infelizmente vai muito para trás da fila, porque é uma concorrência muito alta mesmo. Sim. E aí tem um agravante, não, essa situação do Vinha, um agravante é que o técnico era um excelente lateral, né, esquerdo. Então ele sabe o que ele está fazendo. Aula na posição, né? Era um cara que sabia o que estava fazendo. Então, se ele não viu que dava para contar com o cara, ele melhor que ninguém sabe disso, né? Então, pode ser que ele recupere, tomara que recupere. O profissional ainda novo, perder a carreira assim é ruim. Mas para o Flamengo atual, a exigência está em outro nível, né? E o restante foi feijão com arroz mesmo, né? Varela fez uma temporada muito boa, a dupla de zaga nem se fala. Rossi é um titular, por mais que ele tenha umas falhas, mas é um titular absoluto. Ele precisa de uma sombra. Pelo que eu vi lá, esse time aí que Fábio montou é o time da posse mesmo, porque para perder bola aí, Carrascal do lado, são caras que para proteger a bola é pro Flamengo bater um time extremamente técnico, né?
Exatamente É isso. técnico, assim, não tem tanta velocidade. Então, assim, acho que o Felipe até jogaria com esse esquema aí, mas com Ayrton Lucas na lateral esquerda, entendeu? Para dar essa válvula de escape ali, de correria. Correria. Sim, é um time para. Eu imagino esse time aí um time para dominar no Maracanã, sabe? Um time para fora de casa realmente deveria ter. Tem que ter umas válvulas de escape diferentes. Porque Eu vai ficar já, eu já trouxe uma outra abordagem, né? Assim, já deixo claro, minha preferência é pelo 4-2-3-1 que o Flamengo joga hoje. Eu gosto de times que jogam assim, eu acho que é o esquema para o futebol atual, um esquema mais equilibrado. Mas, para não trazer três escalações iguais, eu trouxe uma. Eu trouxe o Flamengo jogando, deixa eu ver se é essa aqui. Peraí. Acho que é essa aqui. Eu trouxe o Flamengo jogando, cara, num 3. É um 3-5-2, né? É um 3-2-3-2, mais ou menos, com três zagueiros, que é um esquema que a gente não joga, tá? Dificilmente o Flamengo joga com três zagueiros, dificilmente deu certo. Mas eu vejo, por exemplo, o Felipe fazendo um esquema assim, com os três zagueiros, que são três zagueiros muito construtores. O Danilo, de origem, ele é lateral direito, então ele vai fazer a função super bem, jogando aqui pela direita. Jorginho Pulgar, de praxe. Carrascal, que já está jogando pela direita, apesar de eu gostar quando ele joga na esquerda. Lino, como ala, tá? Mais próximo do que o que ele jogava no Atlético de Madrid, onde foi que ele jogou mais. E o Paquetá como esse meia construtor, igual ele jogou no Lyon, igual ele jogou muito tempo no Flamengo. Aqui na frente é que mora a grande questão. O Arrascaeta não seria um atacante, tá? Ele seria um falso novo, um segundo atacante, um cara mais aproximador aqui do Pedro, como ele jogou esse ano. Se a gente for olhar na prática, esse meio de campo teria 6 caras, porque o Arrascaeta voltaria muito para construir aqui, entendeu? E para entrar com bola na área também. E o Lino faria mais essa parte do corredor, de ir e voltar o tempo todo, de estar ali no corredor. É uma opção. Eu fiz a variação aqui também, que também é possível. Com o Paquetá do lado direito e o Carrascal no meio, dá praticamente a mesma coisa. Mas é uma variação, é uma possibilidade a mais de jogo para o Felipe. Eu não acho que ele vai jogar assim, eu acho que ele vai manter o 4-5-1, que não é tão diferente desse esquema, porque com 4-5-1, a depender de como está seu time, você vai soltar um dos laterais para passar e vai ficar 3 zagueiros ali, entendeu? Se você está num jogo que você está atacando muito, você vai soltar o lateral, libera o cara. Esse esquema aí que o Joab fez é a cara de aquele segundo tempo de Libertadores, que o Flamengo precisa fazer um gol ou dois. Exatamente. É um jogo, é uma formação, a gente pensa que é mais defensiva, mas não, é uma formação super ofensiva. Você tira um cara da defesa e solta o time. Inclusive, nessa formação aqui, se você quiser, por exemplo, ficar mais ofensivo ainda, você pode tirar um Pulgar, colocar um De La Cruz, colocar um próprio Saúl, entendeu? Então, fica mais ofensivo ainda. E aí eu já vou partir para o meu time B e depois o Giovanni mostra o dele. Você quer falar? Eu acho, só uma observação rapidinho. Eu acho que aí nesse lado direito, eu botaria sua primeira opção mesmo, primeira variação. E em vez do Carrascal na ponta direita, eu acho que Plata. Para fazer. Porque Plata na marcação, eu acredito que vai ser muito utilizado pelo. É isso. Se você jogar com Plata e Lino, você vai jogar com 2 alas, tá? Então você vai jogar com dois caras que vão fazer o corredor o tempo todo ali. Eu não sei como é o Plata como ala, porque ele nunca jogou como ala no Flamengo. Ele faz a recomposição, ajuda o lateral, mas eu nunca vi ele jogando de ala mesmo. O de Araújo, muito menos. A concorrência é muito forte, ainda tem o LA. O LA aí vai muito bem também. Exatamente. Mas eu acho. É porque eu acho que o Plata realmente, nessa questão, assim, é inimigo do gol. O cara não gosta de gol de jeito nenhum. Alérgico à bola na rede. É alérgico à bola na rede. Mas fez um gol importante, né? O Galo é doido até hoje. Lá. Quando ele faz gol, normalmente é gol importante. Né? Gol importante, sim. Gol. Tanto que ele quase fez o gol do título mundial, pô. Imagina se o Plata mete o gol do título mundial. Não, pode terminar, João, pode terminar. Não, só uma última observação rapidinho, é que eu vi uma coisa que eu até concordo, é que eu acho que o Alexandro está se organizando para começar a jogar na zaga, pós-Copa do Mundo.
Ele ainda não deu esse passo porque ele quer jogar, quer ser opção, né, na lateral esquerda, quer ser o titular Se lá. ele for para a zaga, ele não vai para a Copa, né? Mas pós-Copa, eu acredito que ele vai fazer o mesmo movimento do Danilo. E aí a gente abre mais uma opção lá. E aí, para a temporada que vem, precisamos de um lateral. É porque Mas ele, papo, né? é porque ele tem uns craquismos, né? Esses caras que tem nuance de craque, assim, normalmente quando eles mudam de posição, eles jogam. Só que o Flamengo agora com Léo Pereira e Vitão, cara, eu não sei se seria inteligente dele, não. Se ele tiver capacidade física de ficar na lateral, para ele, eu acho que é melhor. Velho, eu acho que Felipe Luiz vai ser muito importante nisso, porque a gente viu, Felipe Luiz foi um cara que ele chegou assim a aposentar sem ser um cara de explosão. Então acho que ele tem a capacidade muito boa de fazer na lateral, né? Alexandro render aí até aposentar sem precisar ser um cara explosivo. Aí só última pontuação que eu ia fazer dessa escalação de Joab, a gente tem aí Samuel Lino na posição que ele foi melhor assim na carreira, a melhor fase dele na carreira, ala. Paquetá na posição que ele foi a melhor da carreira, talvez, Lyon, e Arrascaeta na posição que ele também o melhor ano dele da carreira, que foi ano passado. Então, realmente é uma variação que tem tudo para tirar muito. É uma alternativa, que assim, se o Felipe fala assim, eu quero mudar o esquema de jogo, sabe? É um estilo, cara, beleza, que você tem que encaixar todo mundo aqui na defesa adversária e tudo mais, mas é um estilo de jogo, né? Aqui. E aí eu quero ir pro time B. Deixa eu abrir aqui pra gente mostrar o segundo time. O segundo time, cara, eu já montei no 4-5-1 normal. E aqui, cara, estamos falando de um time com Andrew, que, ao que tudo indica, já fechou com o Flamengo, já é jogador do Flamengo, deve estar chegando para essa semana. A gente vai até falar um pouquinho mais agora no final sobre ele. Mas o que eu vi do Andrew foi que ele foi o melhor goleiro da Liga Portuguesa durante alguns anos, ele teve entre os melhores. Então parece ter sido uma contratação acertada do Flamengo, até porque um goleiro vem inicialmente para ser reserva, 24 anos, jovem ainda, para goleiro, então ele é super jovem, e por 1,5 milhão de euros. Então, assim, é um dinheiro, hoje 1,5 milhão de euros para o Flamengo é dinheiro de pinga, então não muda nada. Royal, que tem que entregar muito mais esse ano, tá? O Royal ele precisa se provar muito esse ano, mas é o nome que tem ali. Danilo e Vitão, para mim, dupla de zaga. Para mim, Danilo e Vitão seria titular em 18 dos 20 times da primeira divisão. O Vitão seria titular no Palmeiras, por exemplo. Seria Gustavo Gomes e Vitão. Se a gente for pegar aqui o time do Palmeiras hoje, o Vitão seria titular do Palmeiras. Entendeu? Ayrton Lucas, lateral esquerda, que tem quem ama e tem quem odeia, tem quem ama e odeia ao mesmo tempo. Saúl e De La Cruz. Aqui a dupla de zaga, a dupla de volante reserva, para mim, tem problemas, tá? São dois volantes que com bola são muito bons. O De La Cruz, ele estando saudável, ele é muito intenso quando ele tá saudável. Assim, cara, eu torço muito porque o De La Cruz jogue bola, porque a mudança que ele causou no time depois que ele entra contra o PSG é absurda. Não sei se vocês lembram. O De La Cruz entrou contra o PSG, o Flamengo começou a segurar a bola no meio ali, começou a conseguir sair rápido, começou a conseguir construir contra-ataque, coisa que não estava conseguindo com o Jorginho e com o Pulgar. E o próprio Saúl também entrou muito bem, né? Saúl tem a questão física, que acho que só volta, se não me engano, só volta em março. Mas é um jogador que eu também espero que desenvolva muito mais, quando chegou jogando muita bola. Esses caras que chegaram no meio da temporada do ano passado, a gente tem que ter em mente isso. Esses caras vão desempenhar agora, tá? Esses caras vão desempenhar agora esse ano, porque os primeiros 6 meses o cara vem de temporada emendada, sem férias, às vezes não tá no top físico dele ali. Carrascal centralizado. Aqui eu coloquei o Carrascal numa possibilidade de você jogar sem dele não ser titular, né? Só que é isso, se o Carrascal for pro time titular, aqui vai ser o Luiz Araújo, do jeito que o Felipe Luiz gosta de botar o Luiz Araújo como um armador, né? Plata ou Luiz Araújo, para mim, de verdade, eu gosto mais do Luiz Araújo porque faz mais gol. Só que eu sei que o Felipe vai usar muito o Plata, porque o Plata é mais intenso, o Plata marca mais, o Plata faz o time dar mais combate. Cebolinha, que desde o início eu achava que a decisão correta do Flamengo era renovar com ele por pelo menos mais um ano, entendeu? Tem essa temporada, dá mais um ano pro cara, deixa o mesmo salário, não sei, e ver se o cara continuar performando, você renova, porque o Cebolinha acho que tem 29 anos, se não me engano. O Cebolinha ainda tem 3 ou 4 anos de futebol em bom nível, se ele conseguir se manter saudável. E o Bruno Henrique, a gente sabe que ele não gosta de jogar de centroavante, mas
acredito que ele vai, pelo menos no primeiro semestre, aí ele vai ter que ser centroavante. Se o Flamengo trouxer Paquetá, o Flamengo não vai trazer outro centroavante. O Flamengo não vai botar mais 30, 40 milhões de centroavante agora. No meio do ano, eu acredito que sim, mas agora, não. E aí, também a gente tem que ter isso em mente, tá, gente? A nossa torcida, às vezes, tem gente que tem cara por contratação, cara. Nosso elenco já é bom. Você vê que eu coloquei o time titular, a única contratação que entrou no time titular foi o Paquetá, pô. O Endrel não entra, o Vitão não entra. O Flamengo já tá indo pra terceira contratação da janela, entendeu? E aí, eu acredito de verdade que se trouxer o Paquetá, não vai trazer mais ninguém agora no início do ano. E no meio do ano tem muita chance de trazer só o centroavante, ou só mais um cara ou outra reposição, sei lá, alguém teve uma lesão séria, vai ficar muito tempo fora, aí traz uma reposição. Mas eu acredito de verdade que não vai ser um ano de muitas contratações, vai ser um ano de contratações pesadas, de valores pesados, entendeu? Às vezes, assim, se aparece uma oportunidade de mercado, né? Como o Boto falou, o próprio Paquetá já é quase que uma oportunidade de mercado. É um cara extra classe que o Paquetá talvez não tivesse no planejamento do ano passado, mas é um cara que o Flamengo viu a oportunidade e quer agarrar, né? Sim, com certeza. Mas é isso, assim, é só dar esse recado pra torcida, cara. Às vezes é muito chato, tanto no Twitter quanto às vezes no WhatsApp. Os caras criticando a diretoria, criticando o Boto, como se o Flamengo tivesse sem ganhar nada há 10 anos. O Flamengo foi campeão de tudo ano passado. E vai ser de novo esse ano, vai brigar por tudo de novo, sabe? Não sei se vai ganhar, mas vai brigar. Então a gente não pode também ter essa parada, tem que trazer. Pô, hoje é dia 12, se não me engano. E assim, os caras malucos porque não tinha trazido ninguém, não sei o quê. Tem 10 dias de janela aberta, gente. Na verdade, a janela abriu dia 5, se não me engano. Entendeu? Exatamente, dia 5. Assim, tem 7 dias de janela aberta. A janela vai até março. Inclusive, tem essa possibilidade de Paquetá chegar só em março. Porque o West Ham pode tentar ir segurando ali para ver o que vai gerar. Se eles verem que vai cair mesmo, não tem o que fazer, eles vão lá e vendem para o preço dos 40 milhões para poder pegar alguma grana com o jogador, entendeu? Então, assim, basicamente, time reserva esse aí. Pode colocar, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pode colocar aí, Giovanni, o seu, pra gente ver. Eu fiz aqui a montagem, né, também, né, a gente fez esse exercício de imaginação hoje, depois dessa notícia, porque aí, com a chegada de Paquetá, muda até a configuração desse time. É um time que é reserva, mas que joga muito, né, joga muito. O calendário a gente sabe que é muito esticado, e aí eu fiz alguns jogadores vão se repetir, mas eu fiz aí uma diferença pequena que eu coloquei Luiz Araújo, né, no titular. Eu tirei, no caso, Bruno Henrique. Eu acho que, inicialmente, até pela questão do tempo, vamos dizer, o tempo de casa idolatria, pelo tamanho de Bruno Henrique, eu acho que ele até começa aí sendo utilizado de novo, mas, não sei, pela questão da idade, temporada, talvez até como outra alternativa, eu montei esse ataque móvel para dar uma outra alternativa, que a zaga seria a mesma, né? Endrel, que a gente vai, como o Joab disse, daqui a pouco a gente vai comentar dele um pouco mais, vai comentar um pouco mais de outros assuntos. E aí esse meio campo que eu acho muito forte, né? Com Dela Cruz e Saúl, né? Inicialmente esses dois volantes. E aí Carrascal viria um pouco para esse meio campo. Foi mais ou menos muito do que Carrascal faz na final da Libertadores. Na final da Libertadores, Carrascal joga muito ali nessa faixa de meio campo, ajuda muito na criação, iniciando algumas jogadas do Flamengo, trabalha muito bem com o Varela, com os laterais do Flamengo, muita movimentação. E aí na frente seria muita velocidade mesmo, liberdade aí para algumas trocas de posições, porque nisso Plata pode, às vezes, vir para trás, Carrascal pode atacar essa profundidade, às vezes, aí fazer um falso 9, Luiz Araújo com Plata, troca de posição, e Everton Cebolinha, esse sim que ficaria um pouco mais fixo nessa ponta, porque é onde a gente sabe que seria o melhor de Cebolinha. O melhor ele rende melhor, sim. Ele rende melhor preso na ponta, cortando para dentro. É o melhor Cebolinha. Exatamente. E assim, aí, acho que seria assim, um baita time, né? Esse aí. É que eu queria falar, independente da configuração de time, cara, se tu bota outra camisa nesse time aí e bota pra jogar o Campeonato Brasileiro, vai brigar pelo título com o Flamengo. Vai brigar pelo título com o time principal. Fica muito da mesma forma como a gente comentou de Lino para a temporada, é o jogador que eu acho que é o grande desafio do Flamengo na temporada, é tentar recuperar Dela Cruz. Eu acho que é o grande desafio,
para departamento geral, fisiologia, departamento médico, vai ter que dosar muito bem aí De La Cruz, mas assim, com essas contratações, essa chegada de jogadores, isso daí tudo ajuda nisso, né? Para ter uma rotatividade maior de elenco, né? E para você conseguir extrair de um cara desse o melhor possível dele. Pois é. Fabão, você montou um time B aí? Montei aqui, deixa eu mostrar Mostra aí aqui. pra gente, vamos ver o que você tá pensando aí pro Flamengo B. É uma Time loucura mesmo. Só um o time do momento Flamengo aqui. que é melhor do que muito time da primeira divisão. É loucura isso, cara. Você pega o time reserva do Flamengo, o cara seria titular em qualquer lugar. Exatamente. Bom, eu fui mais ou menos assim, mas porque concordo, a partida da final do Mundial do De La Cruz foi muito importante. Mostrou que é um cara que, recuperado, vai ser muito útil no decorrer da temporada. Ele é um cara assim que o Flamengo tem que separar para jogar uns 2 jogos por mês, né? Dos 6 que a gente vai fazer na maioria das vezes. A E maioria dos meses é aí, 8, 9 jogos. A então, maioria dos meses. exatamente por causa da Copa, né? Vão ser umas coisas. O calendário brasileiro já é assim há muito tempo. Né? Sim, exatamente. E aí, você contar com ele uns 2 jogos, pelo menos, ele inteiro, né? É melhor do que ter jogado pela metade, que nem tinha, por exemplo, a Arrascaeta. O trabalho feito pelo Arrascaeta ano passado fez muita diferença. Porque o Arrascaeta era um cara que. O Flamengo sempre foi muito dependente da boa atuação dele. E quando ele estava mal, inclusive até por causa de seleção e tudo, o Flamengo sofria muito, né? Ano E, cara, passado não. loucura. Você botou aí time Copa do Brasil, capaz desse time ganhar a Copa do Brasil. Né? Eu não Não, descarto. exatamente. Não, exatamente. E eu não conto muito com o Cebolinha, porque eu acho que o Cebolinha vai ser Negociado? negociado. Porque Bruno Henrique não. Bruno Henrique, acredito que ele realmente, pelo que ele falou do final da temporada, que ele Agora sim, encerra esse ano, se o Cebolinha sair, a gente tem que contratar outro ponta. Um tem que contratar. moleque, ou subir um moleque da base, alguma coisa. Porque Bruno Henrique, assim, ele é ponta, mas sempre tem um risco do Pedro machucar e a gente ter que usar o Bruno Henrique de centroavante. Entendeu? Sim. Então eu particularmente não negociaria o Cebolinha. Não sei que apareça uma oportunidade de mercado muito boa, por exemplo, joga lá na negociação com o Corinthians pelo Bidon, ou aquela negociação que está tentando ser feita pelo Caio Jorge, mas negociar por negociar, eu não negociaria não. Eu negociaria porque o que eu tenho em mente assim para ponta esquerda é Carrascal e Lino. Para ponta direita, Luiz Araújo e Plata. E agora vai chegar uma opção do Paquetá, que é bem móvel, que vai ser mais um Coringa. Eu acho que, sinceramente, assim, não vai ter as mesmas características. Eu acho que realmente para uma janela de meio do ano seria necessário repor. Mas se a gente perde o Cebolinha agora, eu não acredito que seja necessário a gente repor agora, sabe? Eu acredito que lá pro meio do ano dá para pensar, porque, assim, vai ser um ultimato também pro Lino, né? Ver se ele vai deslanchar essa temporada, ou a gente tenta recuperar uma parte do investimento. Esse movimento, né? Na segunda janela, às vezes, se for atacar mais forte, né? Sim, exatamente. Por isso que agora acredito que já fechamos já tem 2, né? Provavelmente o goleiro e o Vitão já está confirmado. E aí, chegando um Paquetá, acredito que eles vão dar uma segurada nessa primeira temporada, ou primeira janela. Aí, mais para a segunda, eu acredito que o Flamengo vem mais agressivo. Principalmente dependendo de como. Espero que a gente esteja bem, né? Não esteja sofrendo problema de físico, de jogador, nem que tenha perdendo um jogo ou outro ali, pô. Cara, Enfim. se for uma temporada normal, eu não vejo o Flamengo. Porque sim, cara, a gente tá falando, ó, beleza, Vitão foi 5 milhões de euros, o Endel mais 1,5 milhão. Foi o que o Flamengo tirou do cofre para poder pagar esses caras. Sim. Cara, se tu bota 40, 45 milhões no Paquetá, que é o que tá se falando, desculpe, irmão, mas o Boto falou que ia ter 1 bilhão para botar no futebol. Gente, não é assim, cara. Você vai aumentar muito a folha trazendo um Paquetá da vida. O Paquetá vai vir com 3,5 de salário, entendeu? Mesmo saindo um Michael, mesmo saindo um outro cara ali que ganhava muito dinheiro, é muita coisa, entendeu? E aí você coloca mais um centroavante, que vai vir aí na base de uns 30 milhões, eu não vejo um centroavante no mercado por menos que isso, entendeu? Sim. Aí não adianta, vai trazer quem? Vai trazer por empréstimo? Só se você achar jogador livre no mercado, o contrato acabando, um Casemiro da vida que tá acabando o contrato.
Só que aí também é difícil. Vai trazer um Casemiro desse, só botar quem no banco, de volante. Entendeu? Você vai ter que começar a criar problemas no elenco ali para poder encaixar nomes, porque você quer ter o nome. Não vai dar para ter todo mundo. Não, e voltando um pouco para a notícia do Paquetá de hoje, agora faz sentido a declaração do BAP lá no conselho, né? Final do ano. Ele falando que tinha 1 bilhão para gastar e tal. Porque o Flamengo vai ter que ser pontual. Então, uma contratação de um Paquetá vai ser caro, vai custar muita grana para o clube. Então, eu acho que é aí que o Flamengo... E outra coisa que as pessoas não veem também é o esforço que o time faz em manter o jogador. Você abrir mão de 20 milhões de euros de um Carrascal não é para qualquer um. É um dinheiro que faz diferença. O Flamengo não tem um bilionário que nem o Pedrinho que, por puro ego, tá segurando o jogador. Porque a lógica é vender. Você comprou por 7, você tá achando 30 no jogador. Esse ego dele também não vai durar muito tempo, não, cara. Porque ninguém tem dinheiro infinito. Daqui a pouco o cara vai ver que ele tá perdendo muito dinheiro lá e vai ter que começar a entrar dentro do jogo do futebol. Os caras lá do Atlético Mineiro da MRV começaram assim, né? Você vê que não sustenta. Sim. Então, assim, inclusive, havia discussão hoje no Twitter de atleticano falando, cruzeirense falando, não sei o que lá, de competir, não sei o que. Os caras acabaram de bater 2 bilhões de faturamento, vocês não fecharam nem 500 milhões. Como é que vocês vão competir a longo prazo? E realmente é isso. É isso. Assim, essa questão do BAP ter falado do 1 bilhão e tudo mais, muita gente fala, ele tá encarecendo o mercado do Flamengo. Cara, é porque os caras... É isso, volto para aquele ponto da tara do torcedor de ter jogador chegando toda hora, entendeu? Os caras querem trazer jogador toda hora, tem que chegar fulano, toda hora aparece alguém no Twitter, tem que trazer esse cara aqui. Bota, 50 caras no radar do Flamengo, entendeu? E aí, às vezes, uns negócios sem lógica, pô. Bota um monte de nome de gringo lá, sendo que o Flamengo nem tem mais vaga de estrangeiro, pô. Se trouxer um jogador estrangeiro, alguém vai ter que ficar de fora, entendeu? Então, assim, é meio sem lógica as especulações, e eu prefiro que o Flamengo faça o que ele tá fazendo, por exemplo, nessa contratação do Paquetá. Beleza, se você for pegar ali 1 bilhão e dividir, vamos supor, né? O Flamengo divida metade. 500 milhões para salário e 500 milhões para contratações. 500 milhões de reais vai dar aí por volta de uns 80 milhões de euros nessa base, 70, 80 milhões de euros para gastar por ano. Eu prefiro que o Flamengo pegue esses 80 milhões e contrate 3 caras pica, 3 caras que chega para fardar, sabe? O cara que chega para jogar. Mas o titular é muito bom. Por exemplo, o Flamengo vai lá e contrata um primeiro volante muito bom e vai ter que botar o Pulgar no banco. Paciência, irmão. O Pulgar que lute. Se ele estiver bem, ele vai jogar. Se não, o cara que vai jogar. E aí o Pulgar vira reserva. A gente passa a ter um nível maior no time titular e um nível maior no time reserva, entendeu? Porque você tem 2 caras ali do nível altíssimo. Eu prefiro que faça isso. Ou se tiver que fazer contratações mais baratas, que sejam para situações pontuais onde o elenco tem buraco. Que era o problema da zaga que a gente tinha. E o problema do gol, que são 2 buracos que realmente a gente ia ter para essa temporada, já foram resolvidos. E agora o Paquetá é uma oportunidade de mercado. Por exemplo, se vier o Paquetá, não vem o Marcos Antônio. Isso é claro e lógico na minha cabeça. Você acabou de trazer um meia que joga nas mesmas posições do cara, para que você vai trazer o Marcos Antônio? Entendeu? E aí, mas eu tenho certeza que no Twitter vai aparecer nego falando, e o Marcos Antônio que falou que ia trazer, entendeu? Vai acontecer, porque a nossa torcida é dodói da cabeça. Tem muito momento que os caras são doidos. Não, é a mesma coisa de você falar que só tá trazendo porque o jogador quer vir. Não tem mérito nenhum da contratação da diretoria. Pô, isso é bizarro, moço. Qual é o jogador que vai jogar onde não quer? Como se todo jogador não quisesse vir. Porque todo jogador que vem pro Flamengo, o cara quer vir. Exatamente. Não tem essa discussão. Não, isso aí é bizarro demais. A torcida tem horas que tem umas coisas meio doidas.